Oi, pessoal. Acho que consegui voltar. Pessoal, estão entrando aí, desculpa. Acho que eu consegui voltar. É a minha internet mesmo. Ah, acho que agora deu. A minha internet, hoje a minha conexão aqui deu uma bambeada. Eu vou chamar a G, tá? Deixa eu avisar ela aqui. Vou chamar ela pra gente bater esse papo. Pessoal entrando, boa noite, sejam bem-vindos. G, vou te chamar lá, tá? Vou te convidar. Vamos lá. Foi. Vamos ver se ela conseguiu entrar. Voltei. Aê, acho que agora deu. Agora vai. Vamos retomar aqui. Conseguimos! Então, Amém. pessoal, dando continuidade aqui, nós queremos novamente agradecer e essa oportunidade, né? E hoje vamos responder algumas dúvidas que surgiram lá no workshop. Para quem, de repente, não participou do workshop, o workshop aconteceu, que foi sábado que aconteceu o workshop? Não, quarta. Segunda-feira, G. Segunda-feira. O workshop aconteceu segunda-feira, foi um workshop para um lançamento de um curso nosso online, que é o curso Reorganização Miofacial. Só para contextualizar, né, quem está entrando e não assistiu o workshop. Nesse workshop apareceram duas perguntas. Uma, qual a participação da fáscia em um engrama? E a outra, o que dizer das ventosas e seus hematomas e o uso de instrumentos. Então, vou começar, Lari. Pode ser eu? Quer você começar? Pode, lógico. Manda bala aí. Então, a questão do engrama, que é o engrama motor, né? O engrama motor nada mais é do que, hoje se fala em hubs, né? Mas são as conexões que geram aprendizagem para o cérebro. Tanto aprendizagem cognitiva como aprendizagem motora. Então, eu imagino, pelo contexto do nosso curso, que ele está perguntando sobre um engrama motor, né? E é bem legal a gente falar disso, Lari, porque, assim, qual a participação da fáscia? Muito bem. Nós temos os motoneurônios, né? Os neurônios motores, que vão até os músculos, certo? Para gerar contração muscular e para gerar movimento. Só que o músculo, ele está envelopado por um tecido conjuntivo, né? Da mesma origem que a fáscia, que está logo envolvendo tudo. E esses músculos, né, que vão executar um movimento que foi planejado pelo cérebro, o cérebro só vai conseguir planejar se ele tiver informações, várias informações. Informações de temperatura, informações temporais, espaço, se você está com medo, ou todo tipo de informação que vem de fora e, inclusive, interna, né? Nós temos sensores, interoceptores, exteroceptores, proprioceptores, né? E esses sensores estão na fáscia. Como você falou na live, né, no workshop, da revisão que você fez, e que a face é um potencial tecido gerador de dor, né? Mas ele tem também mecanorreceptores, né? Ele tem outros sensores que informam o cérebro. Então, se não houvesse a fáscia, não haveria esse planejamento motor, porque só o músculo não faz nada, tá? E aí, o que acontece? O que acontece? Por exemplo, vou falar do Rolf um pouquinho, né? Que não tem nada a ver com... Nada a ver não, mas um pouco diferente da RMF. No Rolf, a gente quer criar padrões motores novos. Ou novos ou antigos que se perderam. Por exemplo, uma marcha com um joelho valgo. Vou dar um exemplo assim bem simples. Tá. Só que aquilo está lá com aquela pessoa por tanto tempo que o tecido facial já se adaptou àquela posição,
e já tem uma rigidez, né, que não permite que esse joelho passe a fazer um movimento mais alinhado, né? Mesmo porque no cérebro já se formaram esses hubs que mandam como resposta que o jeito de andar é aquele, tá? Cria uma memória também, então, Gê? Isso seria a memória, essas conexões, né? Que vão formando. A gente pode, de repente, falar sobre isso numa das aulas teóricas. Com certeza, com certeza. Então, por exemplo, quando você trabalha o sistema facial, você abre o sistema para receber, para informar o cérebro, para dar para o cérebro novas informações. E aí você tem mais chance de alinhar aquele movimento do que se não fizesse um trabalho no sistema facial. Porque aí é como se você limpasse um pouquinho, né, essas informações, coloca a informação nova e aí cabe ao paciente treinar isso sob as orientações, fazer determinados tipos de exercícios, né, para ir remodelando essas cadeias cinéticas. Não é legal isso? Nossa, é muito. Eu estava pensando aqui, por isso que esse contexto que a gente tanto fala e tanto enaltece no nosso trabalho, e né, agora como tentando dividir, né, compartilhar esse conhecimento, de ter sempre o movimento, né, Gê? A base é o movimento, né? Exatamente. Então a gente sempre vai ter o movimento, né? Então o corpo ele vai criar essas conexões. Nossa, Gê, mais uma vez a minha enciclopédia aí ambulante deu uma aula agora, né? Quando você faz essas manobras, que daí você propicia um movimento mais correto, mais alinhado, vamos dizer assim. Sim. Ou que a pessoa está há muitos anos com o braço congelado, não tem amplitude de movimento, aí você mexe nesse sistema facial e daí você abre a possibilidade de uma educação do movimento. Entendeu? Não, e aí cria-se a questão que a gente tanto fala da homeostase, né? Aí o que a gente falou também, menos gasto energético, menos atividades disfuncionais e tudo mais. Nossa, que incrível, Gê. Incrível, incrível, incrível. Vamos falar isso nas aulas teóricas. Assim. Nossa, eu acho que é um assunto que dá pano para manga, né? Quando você usa aqueles pequenos movimentos durante as manobras, a gente está pensando em cisalhamento, em liberar a fáscia com mais facilidade, né? Mas a partir do momento, reorganizar ela, né? Mas a partir do momento que você finalizou essa parte, né? E começa a ensinar qualquer padrão de movimento, você já está educando e criando novos... Agora eu gostei dessa palavra, hubs, né? Novas conexões, que antigamente se chamava de engrama, não se usa mais tanto engrama. Usa o Rubens agora. Agora é o Rubens. Tanto que hoje, nos atendimentos aí, várias vezes, hoje, né, nossa, na minha prática clínica hoje aí atendi 7 pessoas hoje, gente. Então, assim, levanta da maca, caminha, agacha, levanta, vai utilizar, né, a gente trabalha, vamos lá, de novo, movimento, sempre para criar, né, tudo isso que você acabou de explicar pra gente. Incrível, incrível. A gente tá educando o paciente acima de qualquer coisa, né? Tirando a dor, que é muito importante. Sim. Esse processo todo, é como você falou outro dia, não dá para tirar a face do meio do caminho, né? Ela está lá. Exato. E, Gê, hoje nos atendimentos, vou abrir um parêntese só, mas eu acho que vale a pena a divisão, assim, porque o que a gente mais quer é dividir essa nossa experiência, né? Principalmente prática, né? E tudo mais que a gente desenvolveu aí ao longo dos anos. Tu, sem sombra de dúvidas, aí com décadas, né? Mas hoje eu atendi uma paciente que eu cuidei dela, mais ou menos assim, na época a Sofia está com 13 anos, eu engravidei, eu cuidei dela por um tempo, cuidei da família toda, que a gente acaba cuidando da família, né? A gente acaba cuidando de todo mundo. Sim. E eu tive sempre uma conexão muito bacana com ela. Resumo da ópera. Veio a pandemia, né? Enfim, e aí como ela já tem 87 anos, acabou... E, Gê, pessoal, assim, ó, foi incrível hoje. Ela tá tentando, né, retornar, né, comigo desde o ano passado, só que eu não tinha, enfim, por mais que eu tentasse, eu não conseguia agenda. Hoje ela veio. Quando ela chegou, Gê, ela não me reconheceu.
Ela Jura? não me reconheceu. Eu abracei ela, ela tá com 87 anos, né? Teve algumas comorbidades associadas a esse período parada, porque ela era muito ativa, fazia exercício e tudo mais. E ela não me reconheceu. Aí eu abracei ela, né? Eu sou muito carinhosa, né? Fui lá, abracei ela, beijei e tudo mais, fiquei emocionada de vê-la. Gê, quando ela deitou na maca, e eu toquei ela, eu comecei a tocá-la, ela abraçou a minha mão com a mão dela, falou, Larissa, e suspirou. Eu falei, gente, como a memória do toque é uma coisa incrível. Ela não reconheceu a minha voz de gralha, não reconheceu o meu abraço, mas na hora que eu toquei ela com o trabalho, né, que a gente faz, e eu pensei assim, quantos protocolos, quantas cargas mecânicas eu não desenvolvi nela, né? Eu não Aham. comecei com ela, que foi uma das minhas primeiras pacientes. Então tu fica pensando assim, meu Deus, como esse mundo é incrível, né? E tu falando aí, por isso que eu falei de memória. Eu fiquei pensando, né? Eu falei, meu Deus, ela tem uma memória do Memória. toque, das nossas sessões de fisioterapia. E Gê, essa ela memória, e suspirou e reconheceu. essa memória eu diria que, lógico, não está lá na fáscia, mas é a fáscia que percebeu, fez uma ligação lá no cérebro e aí ela lembrou. Isso, ela tocou a minha mão e falou, Larissa. E daí já começou, já perguntou da Sofia, sabe? Daí eu fui, daí de repente ela, sabe, começou a suspirar. Eu falei, meu Deus, gente, assim, ó, o nosso trabalho é uma coisa Muito sensacional. legal, Eu não né? canso, depois de tantos anos, eu não canso de me emocionar, né? Que legal. Só queria abrir um parênteses aí que eu achei que valia a pena dividir essa história com vocês. Mas, E pessoal, daí a outra questão, você chega. a fáscia, ela tem relação com todas essas coisas de sensibilidade, ela tem uma ligação direta com o sistema nervoso central, com o sistema nervoso autonômico, né? Então, assim, é um tecido para a gente descobrir mais e mais coisas, né? Porque essas pesquisas são até que recentes, né? 20 anos de pesquisa não é Sim, nada, né? sim, exatamente. Mas a gente vai. Então, vamos à segunda pergunta aqui. Oi, Márcia. Entrou aí. Alexandre. Uns amiguinhos aqui, ó. Fernanda, aqui no. Beijo, gente. Que bom ter vocês aqui nesse bate-papo. Então, ó, Lari, essa pergunta para você é o seguinte: o que dizer das ventosas e seus hematomas? Sobrou para você, Ô, Alice. Jesus! Sobrou para Manda você. falar, né? A pergunta que não quer calar. Bom, pessoal, eu primeiro quero esclarecer uma questão assim que eu vou colocar de uma forma pessoal, né? Mas a GG, né? A gente acaba, graças a Deus, né? A gente se conectou e dividindo muito assim o que a gente acredita, né? GG e tudo mais. Pessoal, ventosa, né? Na minha percepção, tá? A gente tem uma medicina que é uma medicina chinesa, né, GG? Que é uma medicina milenar, que eu realmente não tenho formação, não tenho conhecimento, mas dentro dessa medicina, por exemplo, a gente tem a acupuntura, que já tem uma literatura riquíssima, né? Da aplicação das agulhas e os efeitos, tanto que na aula ali no work a gente comentou alguns estudos da professora Langeve, né? De como que a agulha trabalha no tecido conjuntivo, né? Muitas vezes diretamente na fáscia. E a ventosa é uma estratégia dessa medicina, né? Como a gente brincou anteriormente, o problema é você comprar um kit e começar a aplicar de uma forma aleatória, né? Sem você ter uma base, né? Eu tenho grandes amigas que são terapeutas orientais, que são fisioterapeutas. Eu tenho amigas que foram para a China, fizeram a formação, que utilizam ventosa dentro do tratamento delas. Então, isso é o que eu digo assim, é uma questão de escolha de estratégia de tratamento. Agora, o que eu o que eu coloco como errado dentro de um trabalho com fáscia, tá? O trabalho com a ventosa não é um trabalho na fáscia,
né, GG? Isso. Né? Ele não é um trabalho. Então, assim, as pessoas às vezes confundem no sentido de que tudo que esfrega, mexe, movimenta, elas colocam como se fosse um trabalho com fáscia. E nesses trabalhos, como eu já falei, a fáscia, ela está sendo o quê? Ela está sendo coadjuvante. Tu não tem como tirar a fáscia, como a GG acabou de colocar, que a gente coloca. Mas ela não está sendo, não tá sendo o principal, né? A gente não está fazendo gerar os efeitos que a gente busca. E uma outra coisa que eu coloco, eu, Larissa, como fisioterapeuta clínica, pesquisadora, coloco como errado. Sangue extravasou do vaso. Sangue extravasou do vaso, surgiu hematomas, o que está acontecendo? O corpo, ele vai, aquilo ali é uma ferida. O corpo vai tentar recuperar aquilo ali. Então, ele vai vir com mediadores inflamatórios que não são os que a gente está buscando. Não é o estímulo que a gente está tentando no tecido facial. Então, você vai tentar atingir um objetivo e não vai conseguir, porque você errou no meio do trajeto. Então, o trabalho com fáscia, dentro de tudo que eu estudei até agora, ele não pode gerar esse tipo de hematoma. Então, ele não vai ter, a gente não vai utilizar da riqueza fisiológica dessa estrutura. Então, eu acho que isso é uma colocação importante da gente estar fazendo, né? Ah, eu vou apertar um pouco mais, eu vou mexer. Isso, tudo que você tocou, a gente vai ter um efeito. Agora, para você realmente trabalhar a fáscia, se o teu paciente saiu lanhado, saiu roxo, cheio de hematoma, se ele está gemendo de dor na maca, você não vai atingir a fisiologia, a busca, não vai atingir a homeostase que você está buscando com o trabalho facial. Então, eu acho que isso é uma coisa bem importante da gente enaltecer. Inclusive, saiu uma revisão sobre a ventosa há pouco tempo, né? Que mostrou que não teve efeito, né, a utilização, mas não significa, eu sei, a gente sabe, Gigi, o quanto é difícil pesquisar. Não significa que o teu paciente não tenha um efeito enquanto você utiliza. Significa que ainda a gente não tem uma pesquisa que realmente consiga mostrar. Agora, o que não dá para ficar associando é ventosa e fáscia. A gente não pode ficar fazendo essa associação. E ficou roxo, gente, tá errado. Dentro do trabalho com fáscia. Isso. É como se a gente falasse assim sobre exercício e você comparasse o alongamento com o trabalho de força. Os dois vão dar estímulos no músculo, mas são trabalhos diferentes, né? O nosso trabalho, ele age diretamente, é um trabalho para o sistema facial. Então, a gente tem esse cuidado de achar a camada ideal que vai atingir esse tecido, né? As outras terapias, elas têm seu valor também, né? Só que tudo depende de estímulo-resposta. Que resposta você quer? Para cada resposta, você tem um estímulo. Se você quer que o paciente fique com raiva de você, a resposta, você precisa enfiar o cotovelo com bastante força, né? Oi, Maíra. Que legal. Oi, Yara. Se você quer que o paciente durma, você tem que diminuir o toque para conversar com outras estruturas que estão mais nível de pele, né? E no nosso caso, a gente escolheu trabalhar na fáscia superficial e profunda. Então, tem um estímulo correto, ideal para aquilo, né? Então, a gente não pode desprezar nenhum tipo de terapia, porque todas têm... O que as pessoas precisam entender é que são estímulos diferentes. Então, as respostas são diferentes. Exatamente. GG, tu falou tudo agora no final. Então vai depender do que você busca, né? E não colocar tudo no mesmo, que nem eu digo, no mesmo caminhão de melancia, no né? mesmo caminhão de melancia. Exatamente, amiga, exatamente isso. Eu até aproveito a falar uma coisa que eu acho que vai gerar, talvez, dúvida em vocês. Eu, há 17 anos, inclusive a Maíra está aqui ouvindo essa live, eu há 17 anos, junto com a Maíra, com o Felipe Tadiello, a gente ministra um curso que se chama Conceito Rolf. E lá o que a gente faz? A gente adaptou algumas técnicas parecidas com o que se usa no Rolf, né? Mas a gente não ensina Rolf. Então, se
se a gente olhar uma foto ensinando um trabalho do conceito Rolf, e o Rolf vai parecer que é a mesma coisa, mas não é. A gente tem objetivos diferentes, linhas de raciocínios diferentes, né? Se eu uso um movimento de algum outro colega que eu aprendi, eu vou adaptar aquilo do meu jeito, no meu entendimento, e eu vou usar para tal coisa que talvez ele não usasse. Então, isso que nós estamos passando para vocês é totalmente inédito, tá? Se você faz um curso do Rolf, você vai aprender a receita do tutorial da Rolf. Se você faz um curso do conceito Rolf, você vai aprender a corrigir movimento, alinhamento de agachamento, marcha, enfim, N coisas, elevação do braço. A gente está ali para esse objetivo, mas a gente usa recursos semelhantes. E a RMF está muito claro o parâmetro, a dose, o tempo, porque a gente quer, primeiro de tudo, a gente quer analgesia. E eu vou contar uma coisa para vocês. Nesse curso que eu dou, nesses 17 anos, nas contraindicações do trabalho facial, eu colocava lá, não se faz em fase aguda da inflamação. Deu os primeiros 7 dias. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento que eu tenho hoje. Então, hoje, graças a esse trabalho, graças às pesquisas que eu fiz parte, dá para trabalhar na fase inflamatória. Só que, lógico, que você não vai fazer do mesmo jeito que você trabalha com outras técnicas. Precisa ser essa. Acho que falei demais. Oi, Aninha. Então, falou, continua. A Ana Braga ali falou, você é demais, GG. Eu concordo, Ana, assim, ó. Tu imagina que para mim tá sendo um presente essa convivência, né? Porque cada vez eu tô aprendendo um monte. Essa aí é a Ana Braga 2. Tem a Ana Braga 1 da televisão. E a Aninha Braga, minha amiga de infância. E GG, só complementando, né? A gente até conversou um pouquinho a respeito disso, porque seria até estranho se não tivesse similaridade com métodos que trabalham com fáscia. Sim. Porque, na verdade, a base dos nossos estudos são a fisiologia, a anatomia, a mecânica da fáscia, né? A questão é realmente estrutural, as respostas ao toque, a gente foi um pouco mais a fundo, receptores, né? E tudo mais. Então, assim, alguns movimentos que vocês vão ver, eles têm base na anatomia da fáscia, por exemplo, os primeiros ângulos de toque. Eu até estava falando, eu estava dando aula esse final de semana em Floripa, e eu vi uma imagem, assim, de uma dissecação ali, já descia um protocolo ali para os meninos, a gente já fez, bem legal. Então, assim, vão ter similaridades. E graças a Deus, e a RMF, ela foi, eu tenho o maior orgulho de falar, ela foi avaliada e ela foi colocada como uma intervenção no sistema facial e que apresenta similaridade com o método Rolf. Imagine o orgulho. Isso para mim, assim, eu falei lá no Canadá, eu estava lá no Canadá palestrando, tenho o maior orgulho disso. Porque realmente mostra que o quê? Que a nossa base está no direcionamento certo, né, CG? Então, assim, a nossa base, a gente está indo no caminho certo. Então, nós tomamos diversos cuidados, como eu já falei, já enalteci para vocês, com relação a gente quis comprovar, estudar os protocolos cientificamente, a gente foi a fundo, assim, nessas cargas mecânicas. Pessoal, vocês vão ver, assim, que quando, né, quem for lá, né, quem tiver com a gente aí nesse momento tão especial para nós, a aplicação das cargas mecânicas, a gente vai estar explicando direitinho, vocês vão poder sentir, vão poder desenvolver. Os alunos a gente ensina, eles já mandam vídeos, já, né? Então, assim, é realmente uma troca, assim, muito bacana. E a gente tem, né, GG, que nem realmente o ineditismo, acho que acertei a palavra, de trabalhar numa inflamação aguda, de ter as cargas mecânicas aplicadas de uma forma direcionada, da gente ter o tempo de aplicação, né? E os resultados que esse tempo pode nos trazer, né, GG? Eu que me estendi aí agora, foi demais. Tá tudo certo, Lari. Ó, tem uma pergunta aqui para você. Lari, eu nem vi. Da Alessandra. Boa noite. Alessandra ou Alexandra? Acho que é Alexandra. Lari, boa noite. Nesse tempo todo de pesquisa, tenho certeza que você
atendeu várias pessoas. Você percebeu diferença no tempo de respostas com muito ou pouco tecido adiposo? Com relação à resposta normal, assim, ou alguma Mas coisa específica? eu imagino que é resposta de dor, por exemplo. De dor, por exemplo? Então, é uma pergunta que fazem o paciente um pouco mais fofinho e o paciente um pouco menos, né, menos fofinho. Eu acho que é uma pergunta. Eu gosto muito de trabalhar com o paciente mais fofinho, né, Eu Gigi? A acho que é gente mais fácil. é mais fácil Eu acho que é de mais dizer. fácil. A gente tem, que nem quando a gente trabalha, quem perguntou ali, a Alexandra, Alexandra, obrigada pela pergunta. Quando a gente trabalha com paciente assim um pouco mais fofinho, a gente lembra, né? Se a gente for pensar na anatomia da fáscia, a fáscia superficial ela está entrelaçada no tecido adiposo, né, Gê? Então ali a gente vai estar nessa fáscia superficial, o sistema linfático também. Então, assim, o paciente com uma camadinha, assim, né, o que vamos julgar dentro da normalidade, lógico, né, a gente não está entrando em questões de biotipo, nada, mas ele é um paciente, assim, que ele tem uma resposta, né, a gente consegue atingir os nossos objetivos, assim, de uma forma, assim, mais facilitada, vou colocar dessa forma. Agora, quando o paciente, por exemplo, eu já tratei fisiculturista, não sei se tu já tratou, GG, já deve, né, já pegou de tudo aí. já. Então, assim, o fisiculturista, e tu tá com os atletas, Sim. né? Que a gordura corporal é ínfima, né? Nem consigo 4%. imaginar. Imagine, 4% de gordura corporal. Então, realmente, é um pouco mais difícil, vamos dizer, mas não impossível, né, GG? O que acontece que eu vejo assim, eu percebo, né? O começo da entrada para a fáscia superficial e profunda é a tixotropia, né? Exatamente. E Calor. é ali que a gente sente que o tecido está recebendo a nossa mão, está se abrindo, e aí você vai seguindo aquilo e você localiza a face superficial e a profunda, né? Quando não tem essa gordura, a gente tem a sensação de que a gente não está conseguindo fazer nada. Por quê? Porque aí a gente precisa ser mais sutil ainda, né? Para aquele mínimo lá de tecido se soltar, mas o fato é que você já está ali. Então é só ter Exatamente. confiança. E a face profunda, ela não tem esse efeito tixotrópico como tem a outra, né? Porque tem pouca elastina, não tem gordura, tem pouca água, quer dizer, tudo que precisa, né? Para fazer acontecer essa mudança de gel para sol, a face profunda não tem. Por isso que a gente ouve muito hoje em dia, de vez em quando aparece, né, umas novidades assim, né? Ah, não põe o rolinho na fáscia lata, porque ela nunca vai soltar. A fáscia lata não vai soltar mesmo. Ela é muito fibrosa, muito rígida, muito E colada ela no tem que músculo. estabilizar o movimento, né, Gigi? Ela é uma Exatamente. estabilizadora. Então, talvez você com o rolinho vai causar mais dor do que conseguir esse efeito de liberação que a gente fala, mas liberação não quer dizer que você vai amolecer tudo, soltar tudo. Com o rolinho é perda de tempo você fazer, então, mas você pode colocar uma bolinha mais macia, você pode colocar um macarrão de piscina, entende? Então é isso. E só complementando, nesse segundo modelo, vamos dizer, de biotipo, cabe muito uma geração de calor, eu vejo, pelo menos na minha prática, sabe, Alexandra? Uma geração, até pela busca desse efeito tixotrópico que é reduzido, uma geração de calor antes, né, GG? Uhum. Então, a gente realizar um aquecimento, né, eu trabalho muito com movimentos nesse tipo de biotipo, né? Porque quanto mais Isso. movimento você gera, mais essa face, Alexandra, ela vai respondendo, né? Um pouco diferente de quando a gente tem uma camadinha de gordura um pouco maior, né? Então, eu tento utilizar de todas as estratégias possíveis, até aquecer a maca com esse paciente, porque quanto mais calor eu conseguir gerar ali, mais movimentação, mais resposta eu vou ter. Então, é uma dica aí, né, de como a gente trabalha com esses dois biotipos, Isso. né? E ela Mais está alguma perguntando coisa? também, ela perguntou também sobre a cicatriz, né? E nós temos aqui no grupo uma especialista em cicatriz, que é a Maíra Roverati. Ela dá cursos sobre o trabalho facial na cicatriz,
com paciente oncológico, então é uma referência mesmo, né? Então, perdoa, Márcia, eu falar alguma bobagem, mas assim, de tanto assistir a aula dela, eu aprendi alguma coisa, né? Então, o que que é a cicatriz? A cicatriz, ela precisa de tecido, porque quanto mais ela ficar esticada, mais tensa, mais ela vai estimular o fibroblasto, né? E o TGF-beta1, certo? E mais colágeno vai ser produzido, e aí essa cicatriz vai ficar hipertrófica, né? Então, o ideal, tá? Faz essa mesma pegada, faz essa ARMF, mas sempre jogando o tecido para a cicatriz, para melhorar, diminuir a pressão e a tensão em cima da incisão, tá? Legal? A 3. Legal, tá atrasada, ótimo. 3. Tá atrasada, 3. Entrou agora. Olá, eu acho que teve mais uma pergunta ali, mas eu não consegui acompanhar, passou muito rápido aqui para mim, Gê. Tu conseguiu captar ali? Acho que teve uma Aqui, pessoa que fez mais uma pergunta. TD Maquia, acho que é. Acho que falou da dificuldade de trucar, né? Isso? Sinto dificuldade de detectar a camada a ser trabalhada. Há algum método de treino para treinar melhor a sensibilidade e a noção da pressão? Sim. Fazer o nosso curso. Eu ia falar, porque assim, ó, como é o nome da pessoa, gente, é o que a gente vai frisar muito no nosso curso, porque é a nossa preocupação, é uma preocupação muito grande para nós. Por quê? Porque nós estamos ensinando cargas mecânicas específicas. Então, a gente vai treinar, né, GG? A gente vai ter aula ao vivo, tá? Então, assim, serão 6 módulos dentre coluna lombar, coluna cervical, tronco, crânio e ATM, membro superior, membro inferior. Cada módulo a gente vai ter aula ao vivo, onde a gente vai proporcionar treino, né? A gente tem uma surpresa aí das mentorias, né, GG? Onde a gente quer treinar com vocês. A gente vai estar ao vivo treinando com vocês aí, 1 horinha, né, nesse período, para vocês realmente a gente explicar bem, para a gente pegar. E nada mais, né? Nada substitui o treino, né? Então, sempre quando eu ensino, eu comento, teste na mãe, teste na família, teste no namorado, no marido, na namorada, na esposa. Testem, porque quanto mais vocês tocarem, mais sensibilidade vocês vão desenvolver, né, GG? Então, assim, o toque, ele é refinado. Uma outra coisa que eu falo também para os meus alunos é que quando a gente se abstém de um sentido, por exemplo, a gente toca, a gente fecha os olhos, outros afloram, né? Então, o nosso toque, ele fica muito mais aflorado. Então, é treino, e não se preocupa que a gente vai ensinar bem direitinho, porque tem como, né, GG? A gente aprender as cargas mecânicas, a pegada de mão bem certinha ali para a gente atingir essa camada, né, lá do bolinho que a gente comenta, né, GG? Bem certinho e trabalhar onde a gente precisa, tá? Isso mesmo. E a 3 está fazendo uma perguntinha aqui sobre lipoedema. Eu não tenho experiência com lipoedema, mas é o que eu falei. Você tem, Lari, com lipoedema? Tenho, na verdade, tenho bastante no sentido, porque é lipoedema mesmo que você falou, Tracy? É lipoedema? É lipoedema, porque tem o linfoedema e tem o lipoedema, né? Eu tenho lipoedema, então eu sei bem o que é e sei bem como funciona e já tratei bastante essa população, tá? Então, assim, ó, as cargas mecânicas da RMF dão muito resultado. Eu demorei muito para entender o que era o lipoedema, tá? Então, a gente consegue o quê? A gente consegue melhorar essa capacidade do tecido captar esse lixo metabólico, favorecer esse retorno venoso, favorecer essa limpeza, né? Entre aspas, assim, do tecido facial, e com isso você acrescenta os exercícios, acrescenta o movimento e a tua paciente ou o teu paciente tem uma resposta incrível. Então, assim, aquela sensação de cansaço, aquela perninha mais gordinha que o lipoedema traz, aquele acúmulo desproporcional de gordura em alguns momentos, em algumas partes do membro inferior, como em cima do joelho, o tornozelo, né? Um pouquinho mais fofinho. Então, realmente, a gente consegue
melhorar bastante, porque eu já utilizei, eu não pesquisei. Eu esqueci o nome da moça que perguntou. Eu não fiz uma pesquisa nesse protocolo para lipedema, eu não fiz uma pesquisa científica, tá? Então, assim, eu estou falando de uma evidência que eu vejo na minha prática clínica e pelo meu conhecimento com relação ao lipoedema, tá bom? Mas a gente tem um resultado, sim, bem bacana, tá? Legal. Vamos conversar legal. sobre isso nas aulas ao vivo, né, amiga? Vamos falar, vamos trocar essa experiência. Nem tinha pensado em acrescentar sobre o lipoedema e veio uma pergunta. Legal. Vou até anotar. Bacana. Então, pessoal, acho que a gente está chegando já um pouco ao fim aqui, né? Porque o nosso tema de hoje eram essas duas dúvidas. No fim, surgiram mais que sempre esclarecem, né? Tem um aviso que é muito importante e urgente, que é assim, nós lançamos o nosso curso online, demos um super desconto e ele esgota, ele para de valer hoje à meia-noite. Então, se você que está aí me ouvindo, nos ouvindo, e ainda não tem intenção, está meio em dúvida, hoje é mais em conta. Depois volta ao preço normal e aí fica só até segunda-feira, tá? Legal? Isso, pessoal. Então, assim, ó, quem quiser, quem se identificar conosco, com a nossa fala, né? Quem se identificar aí com a nossa energia, que nem eu falo, vem fazer o nosso curso, que tá muito bacana. A GG colocou lá no workshop, eu achei lindo. A gente colocou tudo nosso, né, GG? Todo o nosso conhecimento, todo o nosso estudo, a gente vai dividir tudo, né, o que a gente traz de bagagem, desde a nossa experiência científica, nossa experiência clínica. Então, assim, se você se identificar conosco, né, e quiser vir fazer parte aí da família da RMF, vem com a gente, aproveita o desconto, acho que vai hoje até R$23,59. É. 23,59. Então, se, né, bater o coração aí, se pulsar aí o coração, vem com a gente, pessoal, que tá bem legal. A gente está se dedicando um monte, né, GG? E dá uma olhada também, se não assistiu o workshop, entra no YouTube, assiste, você vai ter uma ideia do que vai ser o curso, né? Isso, o workshop. Uma pergunta interessante aqui, importante, que eu já estava esquecendo. A Meire perguntou, esse curso é só para fisioterapeutas? Não. Né, Clarice? São para... Tá com a Maíra no coração. Manda um beijo para ela. Beijo. Ela é uma querida, né? Eu conheci ela em São Paulo. Foi mesmo. Então, uma querida. Nós estamos abertos a massoterapeutas, terapeutas manuais, né? É um curso para quem faz terapia manual. Quem não tem habilidade nenhuma com terapia manual, com toque, fica um pouco mais complicado. Mas, mesmo assim, quiser investir nisso, nós vamos tentar passar nós vamos abraçar para vocês aprenderem. Exatamente, né? O pessoal aí que quer trabalhar com o mundo da fáscia, seja muito, muito, muito bem-vindo, né? Legal. Conosco aí. E a gente tem ali, o Rian colocou, acho que vale a pena enaltecer, que a gente tem garantia de 7 dias, né? Então você compra, você testa o que a gente colocou lá, né? Testa o que a gente colocou, vê se você se identifica, caso, imagina, estamos dando a nossa cara a tapa, né, GG? Porque a gente confia muito, né, no nosso trabalho, porque a gente vê resultado todo dia, com a graça de Deus. Então, assim, se você não se identificou, fica, né? A gente tem a garantia aí dos 7 dias. E uma outra coisa, senão o Rian vai me esgoelar, é com relação ao valor também, né, GG? Então, a gente está com uma super promoção, de novo falando, até as 23h59, aí de 12 vezes de R$ 99,60 para todo mundo poder fazer e vir nesse processo aí dessa família da RMF conosco, tá bom? É legal. Pessoal, um grande abraço e fiquem ligados na gente, que a gente vai inventando mais coisas aqui. Isso, a gente está... Aí, né? Muito midiáticas, né? Eu até fui ver se essa palavra existia, porque achei o máximo, entendeu? A Fê ali perguntou se vai abrir outra turma. Gente, assim, a princípio, a gente tá... Porque é todo um processo para nós, né? Então, a gente não sabe quando, a gente não sabe
a gente vai se dedicar a essa turma, né, GG? Agora, a gente vai se dedicar a essas pessoas, a formar essas pessoas, a essa troca com essas pessoas. Então, nesse primeiro momento, vamos dizer, a gente não tem nenhum... Não pensou ainda, né? A gente está vivendo agora, né, GG? Sim. A gente quer se dedicar a essa turma que vai entrar conosco. Tá bom? Fechou então, galera? Muito obrigada, né? Boa noite. Amiga Boa linda, noite. fica com Deus. Pessoal aí, muito obrigada, tá? Tchau, um beijo. Que Deus abençoe vocês. E qualquer dúvida, manda um direct. Direct. Hoje eu aprendi o que é 2K. 2K. O que é 2K? Não sei o que é 2K. 2.500. Não sabia. Ai, Jesus. Gente, é um mico atrás do outro, nossa. Vocês não têm noção, entendeu? O coitado do Rian, assim, olha, ele tem um saco de Papai Noel para caminhar com a gente, né? Porque, meu Deus do céu. Eu vi que a Helene, uma querida maravilhosa, que deu um depoimento ali para nós, GG, ela falou que já garantiu a vaga dela. Linda, muito obrigada de coração. Também, a Yara também, que trabalhei com ela. A Márcia Martins, que fez sessão essa semana comigo. Ai, a Tracy, que eu vou puxar a orelha assim que eu encontrar com ela. Mas ela mandou beijos, ó. Ela mandou beijos, é. Então, ai. Tá bom? Beijo, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau.